Delberto. Cleison. Cleice Marcele. Dona Terezinha. Cleilson, Marcelo e Dona Terezinha. Deus abençoe a todos. O Eduardo. Eduardo. Tânia. Tânia. Renato. Renato. Xande. Xande. Chegai-vos, Xande. O tio Jorge. Jorge. Bota aí pra mim. Um, dois. Seu Simeão. Dois arroz. Seu Simeão. Bem-vindo, seu Simeão. Seu Simeão e sua esposa. Maria Helena. Dona Maria Helena. Juliana Siqueira. Juliana Siqueira, Deus te abençoe, meu. Tô gostando de ver o neném, hein? Tá bonitão, grandão. Botou dois aí. Uhum. E meu Jesus. Dona Noemi. Noemi. Bem-vinda, Noemi. E o Vonei. O Adilson. Adilson. Miriam. Miriam. O nome dele já tá na ata? Os quatro. Tá na ata. Tá. A Jaque. O Maciel. Caroline. Jaque. Maciel. Caroline. Professor Ferreira. Ferreira. Antônio Edilson Mauri.
Edilson Mauri. Deus abençoe, Edilson. Antônio Roberto. Antônio Roberto, bem-vindo. Deus abençoe. Paulo Gilmar. Paulo Gilmar, Deus te abençoe. Leonardo França, Tia Elisete. Leonardo França, firme e forte. Elisete, Deus abençoe a todos. Leonardo França, boa noite. Presbítero Roy Jonatas, Deus os abençoe e vamos a mais um estudo. Boa noite, Leonardo. Graça e paz. É isso aí, Leonardo. Vamos estudar. Dona Ilma. Dona Ilma. O seu Vonei também está lá, pai. A Dona Noemi falou. Isso aí, Vonei. Vonei e Noemi. Noemi é das lembras antigas. Como falar antiga, tá, Noemi? Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início assim à nossa reunião de estudo bíblico da Palavra de Deus nesta noite. E nós vamos iniciar esse momento com uma oração. Oremos. Deus eterno, nós te louvamos agradecidos pelo privilégio, Deus, por essa oportunidade que tu nos dás de estudarmos a tua palavra. E aqui juntos, ó Deus, com os membros da igreja e os pessoal da live, ó Pai, podemos assim, ó Deus, receber através do Espírito Santo a compreensão e a maneira correta, ó Deus, de satisfazer a tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. É o que nós te pedimos. Esteja abençoando a todos nós, orientando, perdoando o nosso pecado. Nos abençoe em Cristo Jesus, é o que nós te pedimos. Amém, Pai. Muito bem, meus irmãos, o texto que nós vamos usar como base hoje para a nossa meditação está registrada na carta que Paulo envia aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo do 2 ao 11, que nos diz assim, aqui é um aviso contra os falsos mestres. E aí, Paulo vai orientar da seguinte forma: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falta de circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós adoramos no Espírito e nós gloriamos em Cristo Jesus, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor da qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele introduz o texto dele nesse capítulo, aqui do versículo 2 até o versículo 7, até o 6. Ele vai fazer um alerta muito sério sobre os falsos mestres, falsos profetas, enfim, os maus obreiros, que no período que ele estava escrevendo essa carta já tinham se infiltrado na igreja de Filipos, e ele então começa a fazer umas advertências sérias a respeito deles, porque nada mais acontecia ali do que, na realidade, aqueles maus obreiros, aqueles falsos profetas, né?
e que estavam ensinando ainda sobre circuncisão, que era necessário se circuncidar para ser salvo, enfim, vinculando salvação a muitas outras coisas, né? E falando, a expressão que Paulo vai dizer aqui é que eles estavam expressando os sentimentos que são procedentes da carne, né? E que a garantia deles era dada pela lei, e que pela carne eles eram circuncidados, e que a salvação dependia disso, enfim, eram maus obreiros, e o Paulo então vai lá e combate isso veementemente, ensinando o que é correto. Por isso, Paulo, quando vai tratar desse assunto aqui, ele vai falar de valores que passaram por mudanças sérias. Você que está me ouvindo agora, tá? E que tem Jesus no seu coração, nós que temos Cristo como nosso Senhor, tá? Nós temos que observar que a mudança mais profunda que existe na natureza humana é exatamente a que o Paulo vai fazer aqui. Vai demonstrar que é uma mudança radical de valores, né? Mas é interessante que esses valores, meus irmãos, eles não mudam simplesmente por um desejo natural, por um desejo nosso mesmo. O que comprova a nossa salvação em Cristo é o que Paulo sente. Paulo, quando começa a sentir no seu coração, na sua alma, que acontece algo diferente com ele, eu gosto muito da expressão quando ele diz, não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Antes ele vivia pela lei, e agora Paulo passa a viver pela fé, primeiro pela graça, e a viver em Cristo. Aí então o que é que Paulo vai juntar o seu conhecimento e vai descobrir então que algo que mudou na vida dele profundamente está relacionado aos valores. Há poucos dias atrás eu estava falando aqui sobre a importância. O ser humano, ele se decepciona muito com a sua capacidade de se achar importante. Aqui Paulo também tinha esses mesmos conceitos que procediam da carne. Eram conceitos que procediam da carne que batiam no seu coração, sentindo-se, né? Você vai ver ele falar da lei aqui, irrepreensível, sobre a justiça, enfim. Ele se sentia extremamente valorizado, ele se autovalorizava. Mas quando ele conhece Jesus, aí ele começa a mudar por dentro, começa a acontecer algo na vida dele que ele não, que é difícil de explicar, né? Isso aconteceu com todos nós que temos Jesus Cristo, baseado num princípio simples, meus irmãos. Quantas vezes antes que nós estávamos na igreja, nossos amigos, nossas amizades, né, nos convidavam para sair, para comemorar e voltar a beber aquela cervejinha, aquela coisa arada toda. Hoje nós não temos mais prazer nisso, né? Naquelas festas, naqueles bailes, naquelas coisas aradas todas que antigamente as pessoas iam, né? E de repente ele não tem mais prazer nisso, não bate mais com ele, né? E é por isso que quando Paulo vai fazer uma avaliação de si mesmo, ele vai achar, ué, mas eu mudei até o gosto, eu mudei até os meus desejos, eu mudei até o meu comportamento, né? E então mudei meus valores. Meus irmãos, se existe uma prova de salvação profunda no coração das pessoas, realmente é quando ela percebe que determinados valores, aquilo que ela valorizava por extremo no passado, passou por uma mudança tão grande que aquilo agora perdeu aquele, né, aquele valor que ele achava que tinha. Mas para isso acontecer, normalmente um valor tem que ser substituído por outro maior, para aquele se tornar menor. E é onde Paulo vai falar para nós, é onde o texto vai nos dizer aqui bem claramente, que ele só conseguiu realmente sentir que desvalorizou na vida dele algo que ele considerava importante, como suas posições, é o dia que ele encontrou o maior valor da vida dele, Jesus Cristo. É quando Cristo entra na vida de uma pessoa que ele vai comparar o valor espiritual, o valor da salvação, o valor da graça de Deus, o valor do amor de Deus em Cristo personificado nele,
aí torna-se realmente, o restante torna-se realmente lixo. Lixo, lixo, não vale nada diante disso. Se nós fôssemos hoje tentar comparar algo que nós fazíamos com tanto prazer no passado, comparar com essa salvação gloriosa, com esse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, realmente o resto é insignificante. E é o que nós vamos descobrir quando Paulo começa então a fazer uma avaliação pessoal e nos ensinar através da Sagrada Escritura, pelo Espírito Santo, tá? A que mudanças de valores acontecem na vida de todo aquele que tem um encontro com Jesus. Porque, por incrível que pareça, Jesus Cristo não trouxe para nós, e nem nos ensinou, e nem nos deu provas, nem testemunhou que as coisas valiosas para o ser humano, elas são materiais ou são desse mundo. As coisas mais preciosas para o ser humano, tá, é a salvação. Por isso ele veio do céu e trouxe valores espirituais do reino de Deus. Coisa essa que Paulo vai encerrar o tema dele aqui falando de ressurreição final. Só vamos compreender totalmente o verdadeiro valor dessa vida espiritual a partir do momento que nós tivemos uma experiência com Cristo aqui e fomos vivendo da mesma forma quando chegamos no final da nossa vida e tivemos um encontro com Jesus lá, realmente lá no céu, quando ele voltar na sua glória, na sua ressurreição, aí nós vamos descobrir a plenitude dos valores reais. Meu irmão, nosso primeiro ponto, que vai citar cá no versículo 4 a 7, vai falar de algo que Paulo fala como mudança de valores, algo que mudou na vida dele, foi quando Paulo vai descobrir aqui que ele renunciou ao passado. Renúncia do passado. A renúncia do passado, meus irmãos, é algo que poucas pessoas conseguem. Poucas pessoas conseguem renunciar valores do passado. Valores que faziam parte, ocupando um espaço, ocupando um lugar espiritual na sua vida. E muitas pessoas ainda com dificuldade na igreja, tá? Nessa caminhada de santificação nós podemos encontrar na igreja e em nós mesmos, que tem coisas que nós ainda somos apegados, somos apegados, valorizamos, como não querendo perder, parece que vamos perder uma parte de nós. Mas Paulo a palavra de Deus vai nos orientar que uma das primeiras coisas que acontece com mudança de valores é que ele muda com relação ao passado, ele renuncia ao passado, para não valorizar as vantagens que tinha antes. Aqui Paulo vai falar de uma situação interessante, que ele vai falar assim, bem, eu poderia confiar também na carne, se de outro modo pensa que pode confiar, eu muito mais ainda. Aí ele vai dizer, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma tribo de nobres, né, que foram, sempre foram entre a nobreza, tinha a tribo de Benjamim, né? Inclusive os levitas, se me não falha a memória, vinha da tribo de Benjamim. São os homens que Deus escolheu de uma determinada tribo. Então, ele faz questão de dizer que ele é daquela tribo, né? Porque ele se sentia importante, né? Ele é um homem importante, né? E ele tinha assim uma certa proeminência religiosa. E de onde vinha essa proeminência religiosa? Porque no período que Jesus ensinou, no período que ele estava vivendo, a religião que mais tinha influência e mais proeminência na época era o fariseu, é o farisaísmo, tá? E se tratando de farisaísmo, Paulo era doutor em fariseu, no farisaísmo, né? Porque os fariseus eram doutores em lei, eles conheciam muito profundamente a lei. É por isso que ele vai confrontar aqui o amor a Cristo, o conhecimento de Cristo com o conhecimento da lei. Você vai observar isso aqui, porque o que é proeminente era a religião que predominava, era a religião que tinha maior conhecimento. Eles eram tão apegados ao conhecimento do que eles tinham da lei, que eles consideravam quem não conhecia como pecadores, e eles que conheciam não eram pecadores.
Eles eram diferenciados, porque eles valorizavam a posição religiosa que tinham diante da sociedade em que viviam. E os irmãos que conhecem um pouco da história vão descobrir que isso aconteceu num grande período dos tempos medievais, né? Logo depois do crescimento da igreja, quando houve aquele envolvimento da igreja com política e com os reis, e começou tudo, foi na França, foi na Inglaterra, né? E você vai observar ali uma religião predominante, aquela religião que mandava, que ditava regras, que os superiores ali eram os senhores da vida, eles castigavam, eles matavam, eles faziam o que queriam, né? Porque eram religiões que predominavam. E Paulo faz questão de dizer aqui que ele veio de uma religião, de uma seita farisaica, tá? Pode se chamar de seita porque ela não é bíblica, tá? Ela foge do padrão da Bíblia, né? E eles não cumpriam nem sequer a lei. Por isso que Paulo aqui, quando é confrontado com Cristo, quando ele encontra Jesus Cristo, ele começa a se descobrir as falhas que havia no cumprimento daquilo que a lei dizia. Porque para a maioria dos fariseus, a lei dizia alguma coisa: se tu não enfiar uma faca, tu não matou, então tu é perfeito, tu não é pecador. Se tu não dormir com a mulher do vizinho, então você não é adúltero. Aí Jesus veio e falou assim: a lei não quer dizer só isso não, a lei vai muito além disso. Aí Paulo descobriu então que de fato teve que renunciar a esse tipo de conceito, né? A renúncia do conceito de justiça da carne, né? Aquela justiça da carne que era cumprir a lei. Ser justo diante de Deus é você ser obediente, é você atribuir a Deus as suas exigências, cumprir as exigências de Deus. Aí Paulo vai e diz assim: pois é, e com relação à justiça, ele estava, né? Ele vai dizer isso bem claro aqui. Com relação à justiça que há na lei, era irrepreensível. É impressionante, né? E que justiça que havia na lei? É que a lei passou a ser interpretada pela carne. No exercício prático da lei era a carne. Eles não alcançaram o espiritual da lei. Eles não alcançaram a verdadeira lei que Deus tinha dado a Moisés. E o povo todinho então seguia aquele ritual religioso, né? A ponto deles criarem mais 613 ou 618 mandamentos oral, para poder só de falar, não era escrito não. Né? Os antigos vieram acrescentando lei, vieram acrescentando para cumprir uma lei, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Aí Paulo diz assim, ó, olha, baseado nesse tipo de coisa, eu era irrepreensível. Ninguém poderia chegar diante de mim e me acusar de eu ter quebrado qualquer um dos princípios. Estão notando como é que ele está pegado ao passado? É isso mesmo, ele estava pegado ao passado. Ele chegou a falar assim, olha, isso tudo eu renunciei. O conceito pessoal que é irrepreensível. Irrepreensível é uma pessoa que não pode ser chamada a atenção. Porque ela cumpre literalmente todas as exigências daquilo que se entrega a ela. Ela é irrepreensível no seu comportamento, mas lá na frente, no Novo Testamento, Paulo, quando vai escrever a Timóteo, vai falar para ele também ser irrepreensível na sua conduta. Para que os anciãos não desprezassem a sua mocidade, que ele se tornava irrepreensível. É você realmente ter uma conduta que as pessoas não podem falar de ti, não podem falar nada de nós. Não podem nos cobrar, porque você está integralmente fazendo o que é correto. Isso ele está falando sobre a lei, mas ele está renunciando, ele está falando do passado. Se tem alguém, ele vai chegar no começo aqui, ele diz, se tem alguém que pode se gloriar na carne, sou eu, porque não teve mais ninguém que tentou cumprir essa lei, esse passado todo, pela carne, pelo esforço da carne, do que eu. Se tem alguém que pode ficar aí achando-se o tal pela carne, eu sou ele. Ele vai dizer isso aqui, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Porque eu cumpria bem mesmo. Né? Fazia o que estava escrito lá, mas pela carne. Mas acontece que o lado espiritual da lei não foi alcançado pelo povo de Israel, ao ponto de quando Jesus veio e disse para eles que eles não estavam dentro dos padrões estabelecidos por Deus,
na verdadeira lei espiritual, eles se revoltaram todos e ele blasfema e ele não é quem diz, enfim, vão matar esse homem aí. Foi o que fizeram. E Paulo começa então a descobrir novos valores. Foi aí, meus irmãos, se existe uma coisa maravilhosa na vida de um crente, é quando ele vai fazer a profissão de fé dele, ou quando ele é tocado pelo Espírito Santo, e quando ele é salvo por Jesus Cristo, e o Espírito Santo começa a colocar valores espirituais que ele nunca viu, nunca sentiu. Isso é que é importante, ele nunca sentiu aqueles valores, ele nem sabe o que é aqueles valores. Isso mesmo, amor, alegria, paz, longanimidade, sabe de onde vinha isso? Não tinha lá, não tem. Eles conheciam de ouvido só, mas de falar. Mas quando Jesus entra na vida de uma pessoa, a pessoa realmente passa a amar. Não é porque ela se acha boazinha ou porque realmente é melhor do que ninguém. Não tem nada de carne nisso. É a ação do Espírito Santo levando a pessoa a amar. Por isso ela é salva. Ela ama, ela é feliz, ela é alegre, ela tem paz no coração, é longânima, enfim, todas as virtudes de Cristo são aplicadas àquela pessoa. E quando Paulo foi tocado por essas virtudes, ele descobriu que o que ele achava que era virtude era lixo, comparado às Sagradas Escrituras, comparado àquilo que a palavra de Deus está ensinando para ele. E comparado à experiência que ele teve no decorrer desses anos todos. Quando ele escreve isso aqui, ele está aproximadamente com 30 anos já de conversão. Aí Paulo chegava à conclusão, você, rapaz, mas eu antigamente achava que isso aqui que era valoroso, isso aqui que tinha valor, isso aqui valia a pena. Aí descobriu Jesus. Lá vai ele a caminho de Damasco, né? Feliz da vida, achando que ia chegar lá, fazer e acontecer. Fazer, matar, trazer, acorrentar, levar para o presídio. E isso ele estava cumprindo a lei, porque esse povo chamado do caminho descumpria a lei. E estavam afrontando Deus, e a lei mandava que essa gente tinha que ser corrigida. Aí lá vai o Paulo prender. Quando foi pelo caminho, encontrou Jesus, acabou. Desmoronou o passado, o presente, o futuro, acabou com a vida dele, aquela velha vida, aquela mundiça, acabou. Jesus agora entrou em contato com ele. Jesus agora vai entrar no coração dele. Jesus agora vai trabalhar nele. Leva alguns anos trabalhando, aproximadamente 14 anos. Quando Jesus acaba de trabalhar no coração dele, agora Jesus vai e entra com ele só. Aí o homem vai lá e evangeliza a asa. Por quê? Porque ele perdeu aquele valor, aquele trapo de budista, que ele ficou aqui para trás, que não vale mais nada. Agora o que vale é que quando ele esse confronto, essa descoberta, tá, de valores antigos com o Cristo que ele conhece, ele é impactante. Ele é impactante, ele bate no coração de um homem e ele começa a mudar. Ele começa a mudar, ele começa a ver, ele começa a enxergar. Eu sou a luz, Jesus falou. Lembra? Eu sou a luz. Eu já comecei a iluminar lá, tá? E começa a ensinar, começa a explicar, começa a clarear, começa a sair a venda dos olhos. E ele começa a entender as coisas e fala, meu pai, mas como é que eu estou errado, hein? Como eu pensei que estava certo. E se desvencilhou do passado, renunciou aquilo tudo por amor a Cristo, ele diz aqui. Aí entramos agora num segundo ponto interessante, que é versículo 8 ao 9. Quando tudo isso é deixado, porque houve uma mudança radical, a maneira correta de viver que uma pessoa está errada é a maneira correta dela descobrir a verdade, descobrir o certo. E é o que Cristo faz na vida de todo mundo que ele toca. Uma pessoa só vai descobrir que estava indo para o inferno quando Jesus tocou no coração dele. Porque antes ele não sabia, porque só crente sabe que tem um inferno e que as pessoas morrem e vão para lá se não aceitar Jesus. Só os crentes. Porque se você falar de não crente, ele não acredita nisso. Porque essa é uma verdade que só é confrontada em Cristo. É uma descoberta que é feita em Cristo. No conhecimento de Cristo, da palavra de Deus. E aí, nós vamos descobrir aqui que assim que ele renuncia ao passado, né, houve uma grande mudança de valores. E nessa mudança de valores, então, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, imediatamente surge um alvo. Um novo alvo para o presente. É bom lembrar que é para o presente. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor,
por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que mediante a fé em Cristo, e justiça que procede de Deus. Agora ele está em busca de algo. Agora ele tem um alvo. Ele agora tem um alvo presente. Acontece no momento que Jesus entra na vida de uma pessoa. Porque o segredo não é só descobrir quais são as particularidades que nós não cumprimos, estamos cumprindo pela carne, e esse que vai acontecer com ele. Quando ele descobre isso, mas se ele só descobrisse, e se ele só descobrisse, e não nascesse no coração dele um desejo profundo de atingir o alvo que é Cristo, a perfeição, não total de Cristo, não, mas a semelhança de Cristo, se isso não nasce no coração dele, não adiantaria. Você vai pegar ele quando Ananias vai lá conversar com ele. E o Senhor Deus fala com ele. O Senhor Jesus fala com Ananias, vai lá, vai Paulo, já te viu entrando lá na sala para conversar com ele. E ele agora vai aprender o que significa sofrer pelo meu nome. Agora começa a descoberta. Agora começa o desafio. Agora vai começar algo impressionante. Agora vai começar um novo alvo. Um alvo que é alcançado através do sofrimento. Disso que nós vamos entender aqui. Né? Que procede senão mediante a fé. Né? Agora desmontou tudo. Agora é fé. Fé em Cristo. Um novo alvo. O alvo valoriza a vida. Né? Esse novo alvo para o presente, que começa no ato da conversão. Tá? Uma pessoa que pode dizer para você assim, eu sou salva. Aí você pergunta assim, e o que aconteceu de lá para cá? Está melhorando ou continua parado no tempo? Estás melhorando? Se estás melhorando, então estás bem. Agora, se tu não melhoras, tens problema grave. E muito grave. Mas acontece que, a primeira coisa que acontece é que ele tem um alvo. Agora o Senhor Jesus Cristo botou um alvo na vida dele. E isso significa vida espiritual. Ei, antes vida carnal. Agora você tem que aprender que os valores mudaram. Até mesmo o valor do alvo, o valor da sua vida, objetivos da vida, o futuro da sua vida. Isso agora mudou. Porque você tem algo a buscar, tem algo realmente valoroso para buscar. Não é algo comum, não. Não é algo comprado com ouro e prata, não. É pelo sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. Amar a Cristo, tá? Que é perda com ganho. Isso mesmo. As pessoas quando pensam, quando se fala de inversão de valores, é que ele vai perder. Mas na inversão de valores você não valoriza mais aquilo que perde, vai considerar refúgio, você perde aquilo com o ganho de algo, que é Cristo Jesus, que é um alvo para atingir. Um alvo que você não vai alcançar simplesmente de hoje para amanhã. É uma caminhada com Jesus Cristo, é o princípio da santificação. Aí começa então aquela busca necessária. E aí você tem um alvo a buscar, você vai caminhando naquela direção. Porque agora você tem um alvo presente hoje, já começa no ato. A sua mente mudou, sua cabeça muda. Meu irmão, presta atenção. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, a tua cabeça mudou. Tu não vai mais ficar procurando coisas desse mundo, tá? Não vai. Amar a Cristo é perda com ganho. A causa do conhecimento de Cristo, ter Cristo na sua mente, ter Jesus sempre na mente, pensar nas coisas lá do alto, significa pensar nas coisas de Cristo, na vida de Cristo, pensar como viver como Jesus Cristo, tá? E não é porque satisfazendo o ego, viu? Se o alvo agora não é mais buscar o ego, o alvo agora não é mais da carne, não é satisfazer a carne, não é satisfazer a vontade própria, não é satisfazer o seu ego, a sua natureza humana, não. Seu alvo agora é cada vez mais conhecer Jesus e crescer firmemente na fé, tá? O objetivo é ganhar a Cristo no seu modo de viver. Ganhar a Cristo no seu modo de viver, esse é o alvo. Meu irmão, não é um alvo que nasce que você diz assim, não, eu agora passei a desejar ser igual a Jesus, vou caminhar, vou ser semelhante a Jesus. Não funciona assim. Só funciona se Jesus entrar no teu coração, porque Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. O Espírito Santo será enviado para vós, para vos conduzir como ajudador.
É Ele que me faz querer, é Ele que me faz andar, é Ele que me criou um alvo, é Ele que me leva em direção ao alvo. Vida de santidade, vida espiritual, você começa a visar, você começa a desejar essas coisas. Porque a nova criatura só se alimenta da vida espiritual, nunca mais da carne. Nunca mais da carne. Por isso que nós ficamos às vezes meio chateados, a gente que dirige igreja, tá? Por causa disso, as pessoas que já foram tocadas pelo Espírito Santo, elas desejam, por isso, você já notou que são poucos que estão sempre nas reuniões, que estão sempre desenvolvidos, que têm sempre compromisso, que estão sempre juntos, pode falhar aqui, um dia lá, mas estão sempre lá, estão sempre juntos. Sabe por quê? Porque são movidos, são levados, são apaixonados, né? Olha, apaixonado, né? Apaixonado pelas almas. É isso mesmo. Porque os alvos agora é conquistar a Cristo. O alvo agora é ensinar o Evangelho, é conquistar pessoas para o reino de Deus. Mudou tudo. O alvo agora não é ser o homem proeminente e religioso. Não é mais ser o homem, o rei da cocada preta. Quem esquece isso? Isso acabou. Acabou não porque eu me limpei sozinho, não. Foi ele que fez isso em mim. Existem mudanças, meus irmãos, só é possível quando Cristo realiza essa mudança. Esse sentimento de valores só pode passar por mudança quando Cristo muda a nossa natureza. A nossa natureza agora passa a se meter, é necessário nascer de novo. Nós não podemos mais de forma alguma, tá, nos tornar pessoas crentes achando que pode continuar amando o mundo, gostando das coisas da carne, satisfazendo os desejos, se empenhando, se esforçando para adquirir coisas que vão ficar aqui para trás. Você tem que adquirir, tem que viver bem, tem, claro que tem. Deus abençoe a sua vida, é claro, né? Mas não seja esse o fim. Não, esse não pode ser um fim da sua vida. A sua vida é outra. Isso vem em consequência, essas coisas são acrescentadas, essas coisas são doadas pelo poder de Deus. Né? Quando eu busco verdadeiramente o reino dos céus, buscai as coisas lá do alto, buscai os reinos de Deus, tá? Por quê? Porque esse é um alvo que nasce, é um alvo que você passa a ver, é um alvo que você passa a desejar, é um alvo que você vai se esforçar para alcançar. O objetivo é esse, é ser achado nele, não por esforço pessoal, mas pela fé. Exato! É quando Jesus olha para nossas vidas, tá? Nós somos achados nele. Nós não somos achados em nós. Em nós acabou. Agora, quando Deus olha para nós, Ele nos vê em Cristo. Sim. E esse é o alvo. Esse é o objetivo. Esse é o caminho. No presente. Enquanto estamos aqui. Por isso que há inversão de valores. Os valores do mundão vão ficar no mundão. Não tem jeito. Quem valoriza aqui? Ouro, prata, isso aí. Hein? No caixão não dá para carregar ouro nem prata. Não dá. Se botar lá com cordão de ouro, pode ter certeza que não vai para o céu, não vai chegar lá com o cordão pendurado no pescoço. Não vai. Vai ficar aqui mesmo. É daqui, fica aqui. Né? Agora, as coisas que você acumulou no céu, se o seu objetivo, se você valoriza um tesouro, Jesus diz o quê? Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Aonde estiver o tesouro, ali estará o coração. Ao contrário. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o coração. Aonde você está colocando o seu tesouro? Você está colocando ele no céu, porque o teu coração acompanha o teu tesouro. Nunca esqueça. Por isso que o alvo é cada vez ser mais fiel, cada vez permitir lutar com o Espírito Santo sem oferecer resistência e não criar um obstáculo para a santificação, não criar um obstáculo para que você possa pregar o Evangelho, testemunhar, falar com autoridade. Nós temos visto muita coisa errada por aí, baseada no princípio da perda da autoridade do Evangelho. Nós somos a evidência do Evangelho, por isso nós não podemos perder autoridade. Se você perde autoridade, você não é mais a evidência do Evangelho. Você não pode nem falar do Evangelho. Essa é a realidade. Aqui nós temos no texto que agora houve mudança de valores. Você não está mais preocupado com você. Você nem sequer vive para você. Nós vivemos em função das pessoas. Nós vivemos para os outros.
E isso para a salvação dos outros, orando pelos outros, intercedendo pelos outros, porque nós já estamos salvos, nós já estamos caminhando. E é isso que vai acrescentando em nossas vidas santificação, santidade, conhecimento, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. É isso aí mesmo, vai embora por aí. Isso vai sendo acrescentado, vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Quando eu realmente aprendi que agora eu tenho um novo alvo, e desse novo alvo para o presente são outros valores. Meus alvos agora não são mais simplesmente querer ficar riquíssimo. Se Deus quiser me dar riqueza, Ele vai dar. Se não quiser, Ele não dá. Uma coisa é certa, se der a riqueza, acabou. Durval não prega mais. Então é melhor deixar de jeitinho mesmo. Né? E nós vamos caminhando dessa forma. Agora, por último, nós vamos cantar do versículo 9 ao 11. E quando você tem uma inversão de valores no seu coração, e nessa inversão de valores, tá? Você renunciou ao passado, tá? E passou a ter um alvo para o presente, significa que você está construindo e está vivendo uma nova esperança para o futuro. Que bênção, hein, meus irmãos? Uma nova esperança para o futuro. Isso mesmo. Nós temos uma esperança. Nós temos a esperança de encontrar Jesus. Crente não está preocupado em chegar no céu e ficar olhando lá parede de ouro e porta de pérola, como lá no Apocalipse vai descrever, que aquilo é só um exemplo, tá, meus irmãos? Aquilo para dar uma ideia de valores humanos para aquilo que está lá. Não vai pensar que chegar lá e vai ter uma pérola dentro de uma porta. Não funciona assim. Só que a ideia de valores, para poder explicar valores, aí vai falar piso de ouro. Aí você vai associar ouro. Lá é precioso. Tudo lá é precioso. E qual é a nossa esperança? É chegar na Cidade Santa? Não, ela passa disso. A alma convertida, a nova criatura, ela desenvolve uma esperança íntima e pessoal em conhecer Jesus pessoalmente. Você já imaginou você estar diante dele pessoalmente? Pois é. Uma nova esperança. Antigamente, que esperança nós tínhamos? Até que veio a invenção de valores, que esperança tinha Paulo? Tinha nenhuma. Esperança de quê? Que acabava aqui? Morreu, acaba aqui? Essa era a esperança. Né? Mas aqui não. Aqui nós vamos encontrar com a nova esperança no seu encontro com Cristo. É ser achado, tá? Justificado pela fé. Isso mesmo. Justificado pela fé. Essa é a nossa esperança. Ele morreu na cruz, nos justificou pela fé, para termos um encontro com Ele. Tá? Esse é o nosso encontro. Só é possível depois da ressurreição espiritual. Enquanto nós vivemos parâmetros antigos, dando valor às coisas antigas, não passamos ainda pela ressurreição espiritual. Paulo vai falar isso lá em Efésios capítulo 2, do versículo 1. Os irmãos conhecem bem esse texto. Estávamos mortos de nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida juntamente em Cristo Jesus. Né? Ele nos deu vida, estava morto espiritual. Aí agora os valores mudou. Eu tenho valores, eu tenho esperança. E o valor que eu vou hoje, o que eu mais valorizo, o que o crente mais valoriza hoje, depois que é convertido por Jesus Cristo, você sabe o que é o valor que ele tem? É o valor da ressurreição espiritual. Nós estávamos mortos. Agora eu desejo essa ressurreição, eu desejo caminhar nessa ressurreição, vivo, constantemente na presença de Jesus Cristo, que só é possível através dessa ressurreição espiritual. Se não for ressuscitado, não vai ter como ter um encontro com Jesus. É necessário passar por isso. Esses são os valores do reino dos céus. Você não vai entrar no céu com os valores antigos da carne, não dá. Lá não entra. Só vai entrar com os novos valores. E nos novos valores encontramos uma nova esperança para o futuro. É tudo diferente, a perspectiva muda nos horizontes. Nós passamos a ter certeza, que vai falar aqui da fé, nós passamos a ter certeza de que existe um céu, certeza que Jesus vai voltar, certeza que nós ressuscitamos espiritualmente, e foi Ele que nos ressuscitou.
São certezas absolutas que nós passamos a ter. Porque esses são os nossos valores. Antes não tínhamos. Não tínhamos conhecimento, né? E essas coisas são conquistadas através do conhecer o sofrimento de Cristo na prática. Isso, às vezes as pessoas acham que renúncia, que perda e considerar as coisas como lixo é facinho. Há uma luta muito grande do Espírito Santo em tirar alguns sentimentos nossos com as coisas do mundo. Nós temos que ter uma boa visão espiritual, amadurecer espiritualmente, que tem coisas que passam a acontecer na nossa vida que é para nós perdermos. Perdas com ganho. Mas tem que perder o vício, perder o sentimento de raiva, de ódio, né? Perder aqueles sentimentos ruins. Então tem um processo nisso aí. E é um processo sério, tá? E muitas coisas vem a perseguição, vem tudo isso. O que acontece? Nós estamos usufruindo, é uma bênção você passar por sofrimentos semelhantes ao de Cristo. Sendo justo, querendo fazer a coisa direito, fazendo a coisa reta diante de Deus, ser praticante da justiça de Deus, quer dizer, praticando o que a palavra de Deus nos ensina, né? E o resultado disso é muito simples, né? Nasce no coração esse desejo profundo, tá? De sermos assim, de passarmos pelos sofrimentos de Jesus, juntos com Jesus. Os discípulos verdadeiros de Jesus Cristo sabem o preço que paga para ser crente, sabe? Porque tem valores diferentes. Meus irmãos, os novos valores que aparecem na vida espiritual de um crente, ele tem um preço. Não fique pensando que custou barato para Jesus, porque esses valores procedem de Cristo. O Espírito Santo aplica esses valores em nova criatura que somos nós. Mas esse é um processo longo, é um processo que vai demorar, é um processo que alguns demoram, outros não. Uns aprendem mais rápido, outros não. Né? Alguns têm dificuldade, outros não têm. Enfim, mas é um processo de luta, de sofrimento, de perda, de desgaste, de humilhação, enfim. São muitas coisas que podem acontecer, né? Para no final de todas estas coisas, então, nós descobrimos uma coisa muito simples. Finalmente, a ressurreição total. Essa é a nossa esperança. Quando nós vivemos esses valores todos novos para nós, quando nós aprendemos que os valores da carne para nada servem, quando nós aprendemos que o Espírito Santo aplicou um novo alvo em nossa vida, e quando nós descobrimos e desejamos esses novos alvos, e que para alcançar esse novo alvo, há um processo de ressurreição, há um processo de santificação, há um processo de sofrimento e aceitação, logo em seguida surge a maior de todas as esperanças, a ressurreição final. É quando nós vamos ter um encontro com Jesus ressurreto. Se você morre hoje, você já vai encontrar com ele. Na volta dele, todos nós estaremos juntos. Essa é a nova esperança do crente, salvo em Cristo Jesus. Por isso que os valores são diferenciados daqueles outros valores. Por isso você não vai achar importante nada nesse mundo, além do encontro pessoal com Jesus. Não vai achar, não tem nada que possa ser comparado a isso. O que você vai comparar isso? Fala para mim. Hein? Riqueza? Não é. Dinheiro? Não tem vaga nisso. Hein? Só uma pessoa que não tem um encontro com Jesus que consegue valorizar as outras coisas. A partir do momento que Jesus entrar na vida de um ser humano, aí ele tem um parâmetro, ele vai descobrir que realmente os valores que ele estava aplicando antes nada vale. São insignificantes. E aí Paulo vai dizer que eles o considera como refúgio. Coisa que ainda não serve para mais nada. Pode jogar fora, não serve, não dá. É exatamente disso que nós estamos falando no texto. Houve uma inversão de valor, mudança radical de valores. E aí sim, quando chegar no final, ele vai dizer assim, eu vou esperar pela ressurreição dos mortos. Ele vai falar isso aqui no versículo 11, ó, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para que de algum modo alcançar. Esse modo que ele fala para alcançar está vinculado a valores que ele agora usufrui, doados pelo Espírito Santo em Cristo Jesus, nos colocando em prática a viver, aceitar sofrimentos, partir de um padrão bíblico completamente maravilhoso. Agora, diz para mim,
Você deseja ou não ter esse encontro pessoal, olhar o rosto de Jesus, ver Jesus. Luiz de Carvalho canta um hino que ele diz que o que ele mais deseja não era olhar para a cidade santa e ver as suas riquezas, as suas coisas, mas se encontrar o seu Salvador. Encontrar aquele que morreu na cruz por ele. Você já imaginou o olhar de Jesus para você? Já imaginou a alegria, a felicidade, o preenchimento, a amplitude dessa paz, a amplitude desse amor, a amplitude disso tudo na alma de um ser humano como nós, que desconhecemos totalmente isso, né? Agora, a partir do momento que nós passamos a conhecer Jesus, que os valores dele mudou em nós, passamos então agora a ter uma perspectiva, temos uma esperança de ressuscitar e estar com Cristo. Já ressuscitamos espiritualmente, vem a ressurreição física final, né? E você agora vai ter um encontro com Jesus. Diz para mim se existe preço. Diz para mim se existe alguma coisa que tem mais valor do que isso. Que se tu achar alguma coisa mais valorosa do que isso, eu vou dizer para você que você é do mundo, não tem Jesus. Não conhece Cristo. Está aí o desafio. Jesus entra no seu coração, muda a sua vida, inverte os seus valores, e você passa a sentir uma esperança futura. Aí depois fala para mim se existe realmente alguma coisa que é mais valoroso do que estar com Jesus na glória. Eu vou concluir. Sem uma mudança de valores não é possível ter uma vida útil no reino de Deus. Esse é o primeiro ponto. Sem uma mudança de valores, o que Jesus mesmo vai fazer em nossas vidas. Eu agradeço a Deus porque realmente a igreja dele, que não são muitos, como a gente acha, mas tem ali um grupão ainda firme e forte, que são os salvos, os benditos, né? Os que vêm para o Monte de Sião. Glória a Deus por isso, meu querido, que está me ouvindo agora. Creia no Senhor Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. E você vai aprender que não tem nada mais valoroso, precioso do que Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu não pedi nem não, né? Só a Berenice vai orar pela família dela. Vamos orar e continuar orando pela família da Berenice. E nós temos também aqui uma oração de gratidão ao nosso Deus pela vida do Cauã, né, que são filhos dos membros da igreja aqui, do Júnior e da Aline. Cauã, Deus te abençoe cada vez mais. É um garotão novo, tá? E o Senhor Deus acrescentou mais um ano de vida. Então nós estamos felizes e agradecidos a Deus pela vida do Cauã. Deus assim o abençoe e o guarde. Ok? E então nós vamos agora fazer uma oração para encerrar esse momento de culto. Oremos. Santo Deus eterno Pai, nós te louvamos agradecido pelo privilégio de acesso à tua palavra e por essa esperança maravilhosa que tu nos dás. E te agradecemos, ó Deus, porque tu mudaste nossos valores, as coisas que nós considerávamos altamente importantes e que hoje, assim como o teu servo apóstolo Paulo, nós podemos considerar como refúgio, sem importância nenhuma. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer espiritualmente, a ter uma vida espiritual adequada diante de ti, e que possamos amadurecer diante da tua presença, compreender e aceitar aquilo que tens para nós diante da tua soberana vontade. Perdoa-nos e fortaleça-nos em Cristo. É o que nós clamamos a ti neste instante, no nome glorioso de Jesus. Amém, Pai.
É. Só mexer. Mouse. Até domingo, se o Senhor Deus permitir.